Senhor telespectador, senhora telespectadora, quarto bloco, hoje dialogando com Gustavo Werneck, o jornalista. Afinal de contas, está em gestação o outro romance ou um outro drama que parece que é politicamente incorreto. Pois é, o segundo romance, eu mudo o título constantemente. Esse, então, eu já devo ter mudado o título mais 8 vezes. Então é melhor não falar, porque ninguém permanece na surpresa. Como o Chico Buarque está lançando o livro do novo romance dele chamado Essa Gente, eu pensei num outro título que se aproxima, mas não tem muito a ver, mas a sonoridade. Por que politicamente incorreto? Porque ele é um primeiro capítulo que eu quero fazer, porque esse está com quase 80 páginas, eu estou com vontade de apagar, e quando veio a ideia do primeiro capítulo, um novo primeiro capítulo, eu pensei, gente, isso é politicamente incorreto, isso vai contra a normatividade da sociedade brasileira, isso vai contra os conservadores, isso vai contra todas as pessoas que são ligadas em religião, independentemente de congregação, se segue candomblé, umbanda, evangélico, católico, espírita, vai contra a tudo, porque eu sempre quis fazer alguma coisa que envolvesse Quer dizer que a vida, Deus e o diabo. Sei, ou seja, você, na surdez dos tolos, você desconstrói o Estevão. Agora você parece que está escrevendo alguma coisa para desconstruir a sociedade? Por aí, é por aí. E é extremamente sedutor, porque... Uma cena descrita. Uma cena descrita? Essa cena foi ótima. Benício está estuprando pela segunda vez a Marilena. No corredor, Marilena e Benício, eles olham assim para o lado, lá pode ser o lado esquerdo, e eles veem lado a lado Deus e o diabo olhando com reprovação aquela cena. Aí eu não conto, porque aí é exatamente o capítulo em que eles revelam de fato quem é a Marilena. Ok. Deixa no ar. Deixa no ar. Quem é a Marilena? Mas é uma, vamos dizer, uma introdução. É barra pesada. De um lado, barra pesada, de outro lado, tem muito da desconstrução e de outro lado tem muito da surpresa. Um livro, como chama esse livro que recentemente nós lemos, do Gabriel Garcia Marques? Crônicas de uma Morte Anunciada, a qual você teve o prazer de me dar um spoiler. Exatamente, senhor telespectador. Sabe o que o pai fez? Ele queria um livro do Gabriel Garcia Marques, cujo título Crônica de uma Morte Anunciada. Eu comprei o livro e tinha uma viagem a fazer. Enquanto eu viajava, eu li o livro. Li o livro até a última página. E cheguei em casa e disse a ele, boa leitura, o livro termina de tal modo. Não é? Exatamente. Eu falei, você só vai conseguir saber quem é que matou no último parágrafo. Foi. Interessante esse livro do Gabriel Garcia Marques, que mesmo você, página por página, e o cara não morre. E você não... É angustiante, eu fiquei angustiante. Você passa, ele te prende o livro inteiro, não é? Até o desfecho. Então eu cometi o seguinte... é isso. Isso, vai acabar assim. Vai acabar assim. Por que você falou? Eu falei, por que eu estou falando? Pelo seguinte, que mesmo sabendo o final, você vai ficar preso à leitura. Mas sabe que do livro todo. O personagem principal do Crônicas de uma Morte Anunciada, eu olhava assim, gente, quem vai matar ele? Exato. E essa mulher? O que essa mulher está fazendo? É ela, não é? Ele tem uma capacidade de jogar, ele está se tornando gradativamente um autor que está me arrebatando. Uhum. Quando eu li não sei se eu posso dizer aqui, o título do livro é As Memórias das Minhas Putas Tristes, lançado, acho que foi o último romance dele,
em 2005. Que livraço, meu pai do céu. Que livro espetacular. Eu lembro que um colega, coitado, ele chegou para mim e falou assim, eu li também. Eu falei assim, aqui em Friburgo. Eu falei, leu? Li. O que você achou? Que triste. Ele termina assim. Eu falei assim, você está me dizendo isso? Você não percebeu, não pegou nenhuma nuance, não? Peguei. É assim. Eu falei assim, não vamos conversar. Não vamos falar sobre o livro. Eu odeio alguém que chega para mim e fala uma frase sobre o livro. Tem que falar de forma profunda. Detesto. É isso aí. O que você teria para falar, por exemplo, para um adolescente, para uma adolescente que está fazendo ensino médio em relação à leitura, em relação à escrita? O que recado você deixaria? O recado que eu dou para você, adolescente que está fazendo Enem, ou que vai fazer o Enem no ano que vem, que está no segundo ano do ensino médio, está indo para o terceiro, é o seguinte: leia aquilo que você quer. Se você gosta de ler gibi, leia. Se você gosta de ler O Crepúsculo, leia. Senhor dos Anéis, leia. Se você é fã do Harry Potter, leia, porque essa leitura é o que vai abrir as portas para outros tipos de leitura. Eu tiro por mim mesmo. Eu gostava de um determinado tipo de leitura que, com o tempo, eu faço a livraria como se fosse a minha feira. Eu chego para comprar o livro, 3 livros, 2 livros. Eu saio com realmente 2, 3 livros comprados. Porém, nada daquilo que eu tinha planejado. Leitura é isso. O Franklin Martins, ele falou isso na minha época de faculdade de comunicação. Eu li um texto que ele dizia o seguinte: mantenha-se lendo sempre. Nem que você tenha que ler gibi ou bula de remédio, mas leia sempre. E para o adolescente, é isso que eu falei. Leia, mas leia aquilo que você queira, porque com o tempo você vai tomar o gosto e vai começar a se descobrir. Já tiveram pessoas que falam, porque eu quero ler o que você quer. Não faça isso. Não faça isso, porque o que eu gosto pode ser aquilo que você não goste. Tenho experiências de ter indicado livros para colegas que eu adorei e que acharam chato. Leitura é assim, é galgar, é uma construção, é como se fosse construir uma estrutura. É tempo, não adianta. É uma questão de maturidade também. Posso dar um exemplo? Eu tinha 20 anos de idade, fui para o Rio de Janeiro fazer faculdade, na época, faculdade de turismo. Muita gente não sabe que eu comecei a fazer faculdade de turismo. Eu estava andando pelo Rio Sul, entrei na Saraiva, fui comprar, dei de cara com um livro chamado Carlos Lacerda, A Oposição dos Anos 60. Comprei esse livro, com 20 anos de idade. Comecei a ler o livro. Eu parei o livro na página 65, 60, 65, achei o livro um porre, muito chato. Fechei o livro. O livro ficou parado de 1998 até 2011. Quando foi 2011, eu olhei para ele e falei assim, vem cá, eu estava de férias. Fui para a praia, em Ipanema, fechei o livro e abri. Eu li o livro em 4 dias. O livro é extraordinário. Aí entra a questão, sabe de quê? Maturidade. Exatamente. Você pode achar que você lê aquilo, mas a sua maturidade não permite você ter um entendimento da complexidade de um determinado assunto. Isso é um fato, eu tiro por mim. Eu acho essa observação excelente para nós fecharmos aqui o programa. A pessoa tem que ler aquilo que gosta. Gostou, alguns autores dizem, devore o livro. Mas também existem professores que dizem, eles precisam ler os clássicos da literatura. Então, precisam. Acontece que há uma distância muito grande entre um clássico da literatura e a idade de quem está lendo. Sim. O que alguns países, por exemplo, Canadá, Bélgica, Finlândia, Estados Unidos, Inglaterra, Suécia, França, esses países leem clássicos com os alunos, mas da seguinte maneira: os clássicos que estão para trás na vida dos alunos, no máximo 50 anos. Porque quando passa desse tempo,
A distância em relação a vocabulário, a distância em relação ao fato que está ali narrado é muito grande. Então pode não interessar a quem está começando a ter que gostar de ler. Aí eu volto para Ione, para Imaculada, para Marta, para Marília. Elas nunca passaram um clássico, sempre livros extremamente modernos para aquele ano. Eu sou muito grato. No momento em que a pessoa passa a gostar de ler, aí ele chegará aos clássicos da literatura. Você sabe que eu nunca li, por exemplo, eu nunca li Machado de Assis. Nunca entendi por que eu nunca li Machado de Assis. Até hoje eu me preparo para ler Dostoiévski. Eu acho que eu não tenho maturidade, tenho 42 anos de idade, ler há 30 anos. Eu parei para pensar quando que eu comecei a ler para valer, desde 89, e acho que não tenho maturidade. Levando-se em conta a política atual, as guerras atuais, e levando-se em conta o conhecimento de história que você tem, que você lê muito, está no momento de ler Guerra e Paz, de Dostoiévski. Senhor telespectador, senhora telespectadora, falamos de O Ter Acima do Ser, falamos de Surdez dos Tolos, falamos de Chico Buarque, falamos de vários autores, terminamos com Dostoiévski, que ele ainda não leu, mas quando ler, certamente vai gostar. E por que não leu? Porque não se sente com maturidade para ler. Assim a vida do escritor, a vida do leitor. Ele vai caminhando, ele vai andando e vai percebendo o que ele pode ler à medida que a maturidade se desenvolve. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, a Luau TV, que você vem aqui sempre para gravar seu programa. Mas o diálogo com Hamilton Werneck marca este programa para ser gravado, colocado num CD e a gente ter como referência histórica na família. Muito obrigado a você e muito obrigado ao telespectador. Até o próximo programa.